Alô, Baixada Santista, Ação e Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta terça-feira nós temos a presença do Ariovaldo Feliciano, contador e também presidente do Conselho Consultivo do SESCOM. A presença também do Dr. Renato César Leite, delegado adjunto da Receita Federal, gentilmente vindo ao programa. Nesse início, antes, vai ter uma assembleia hoje às 8 horas da noite. Eu precisava falar duas coisas, uma importantíssima. Hoje, às 8 horas da noite, vai ter uma assembleia no Sindaporte, com diversos sindicatos, e os sindicatos estão prevendo uma greve amanhã, caso seja aprovada na Assembleia, uma greve amanhã em várias áreas, inclusive no Porto, em razão da aprovação da lei de terceirização, ou melhor, a lei que regulamenta as terceirizações. E essa regra vai atuar diretamente em todas as relações de trabalho, né? E o Porto, sem dúvida nenhuma, apesar que hoje a Codesp tem uma empresa lá, Califórnia, que presta serviço na Codesp, que é uma mão de obra terceirizada, que terceiriza até engenheiro, eu nunca vi isso, né? Em vez da Codesp contratar, fazer um concurso, tinha até engenheiro, arquiteto, consultor ambiental, e essa regra, essa Assembleia hoje vai definir se os funcionários do Porto, os trabalhadores do Porto, é uma Assembleia conjunta, se eles vão estar aderindo amanhã a uma greve. Olha, muito curioso, um cachorro ele foi flagrado. Depois o pessoal fala que eu pego no pé da Antonieta. Eu gosto da Antonieta, eu acho ela que é uma boa prefeita, mas ela é meio atrapalhadinha. Um cachorro foi flagrado no último sábado, o Ariovaldo, você viu a foto tomando soro na UPA, lá na Pada, inclusive leva, olha aí o soro do cachorro. Os caras devem ter feito isso, é montagem, né? Os caras chegaram lá na UPA do Guarujá, que leva o nome do meu grande amigo Paulo Afonso Piacente, grande vereador. Mostra de novo, o cachorro tomando soro na UPA do Guarujá, coitadinho. Mas por que não tem atendimento para animais? Porque esse é um problema da Baixada Santista. Falta na Baixada Santista um atendimento público, como um hospital veterinário. Tinha um deputado aí que estava trazendo esse projeto aí, não sei se andou, mas falta esse atendimento. Agora, o Renato e o Ariovaldo devem lembrar, pelo menos eu não deixava de ouvir de manhã o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Você é novo, Renato, mas você lembra do Jornal da Manhã? Que o cara falava hora, boa tarde, obrigado pela participação. Seu pai ouvia? Meu pai mora em São Paulo, capital. Você lembra do cara dizia hora certa, dia 7 horas? Vambora, é esse? Você lembra desse programa? Você lembra? Lembro. Pô, mandaram embora, a Jovem Pan mandou embora o Cláudio Karsug, pô. O cara 50 anos de emissora. Houve uma manifestação geral nas redes sociais, ele tinha mais de 50 anos de Jovem Pan. O Cláudio Karsug, italiano, que era conhecido pelas reportagens de Fórmula 1, 82 anos, né? E ele participou demais do Jornal da Manhã, não é? Eu até li uma crônica de um jornalista que disse que a primeira vez que ele participou do programa, trabalhando, ele até, os olhos se encheram de lágrimas de tão forte que era essa relação. O Jornal da Manhã da Jovem Pan, por muitos anos, líder de audiência, mas muitos anos, e põe anos, viu? Acho que mais de 30 anos foi líder de audiência. Agora, o Cláudio Karsug saiu atirando com a educação que lhe é peculiar, dizendo o seguinte:
Hoje, a Jovem Pan tem uma posição frontalmente contrária ao PT, a Dilma, ao Lula. Talvez com isso espere o retorno publicitário com empresas do mesmo perfil, disse o Cláudio Karsug, e que, naturalmente, a emissora nega, né? Mas ele diz que são contingências da vida falar em redução de custos, mas isso é relativo. Eu não tinha um ordenado na Babesco. Para o orçamento da rádio não deve fazer muita diferença. Está aí registrado. Renato, boa tarde, obrigado. Você conheceu alguém 50 anos numa empresa? É significativo e marcante, né? É uma vida, né? É uma vida, 50 anos, hein? Você estava me dizendo que tem quase 30 de receita? Quase 30 de receita. Olha, mais 20 anos você está igual ao Cláudio Karsug. Eu acho que eu não chego a tanto. Não chego a tanto. Mas tem limite a Receita impõe algum limite de idade? O funcionalismo público com 70 anos é obrigado. O é funcionário é obrigado. Né? A gente brinca que é a expulsória, né? A expulsória. Até tem uma PEC, que se chama de PEC da Bengala, que o pessoal, principalmente o pessoal do tribunal, né? do STF, está querendo mudar isso para 75, 80 anos para ficar um tempo a mais. Porque se a gente for a partir do princípio que a longevidade aumentou e que hoje, 70 anos, a pessoa tem muita gente aí praticando até triatlon. Sim, hoje em dia a expectativa de vida aumentou. Só que eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Então tem uma depreciaçãozinha que tem que ser considerada também. Não, naturalmente, né? Lógico. Diferente da garotada hoje que estuda até os 30, né? Sim, mas a pessoa que quiser trabalhar, acho que ela tem essa oportunidade também, sim, né? Claro. Acho que é uma... Claro, se tiver lúcido, tiver bem de saúde... Com certeza, acho que é possível. Ariovaldo vai trabalhar até os 70? Pretendo, até os 75, 80 anos. Mas essa PEC da Bengala, Augusto e Renato, eu acho que é bem-vinda porque vários ministros, eles saem da Suprema Corte e vão dar aula nas faculdades, universidades, vão fazer palestras pelo Brasil inteiro. Então eu acho que 75, 80 anos seria realmente a idade ideal para aposentadoria, para a famosa expulsória. Acho que seria... É que a gente não pode esquecer da oxigenação, que é salutar, né? Então, claro, lógico. A pessoa quer ficar trabalhando, se ela tiver em condições, não vejo problema, mas tem que dar vez também para quem está chegando, senão a gente cada vez diminui mais o mercado de trabalho. É que no caso do Supremo, eu acho que o conhecimento é fundamental, né? Quer dizer, sim, mas se aumentasse mais alguns anos, ou mudasse o mandato, talvez, né? Assim, nós temos, por exemplo, na Receita, uma política de que você fica na titularidade de uma determinada unidade por um tempo. Hoje, no meu tempo eram 4 anos, agora 6 anos, e depois você muda. Entra uma outra pessoa, você pode assumir a titularidade em outra unidade, em outra cidade, para dar uma oxigenada. Isso é fundamental. Porque por mais vontade que você tenha, o tempo vai dando uma acomodada, né? Então, assim, vem pessoas com novas ideias, com gás diferente. Eu acho isso salutar, principalmente quando você trata aí de pessoas em posição de decisão, de comando. É verdade. Né? Olha, antes de falar da Receita, só para finalizar as minhas notícias de hoje, o fotógrafo do jornal Estado de Minas, o Beto Novaes, ele foi agredido enquanto fazia a cobertura do protesto deste domingo, no dia 12, na Praça da Liberdade. Está aí o Beto Novaes, ele é fotógrafo do Estado de Minas. Adivinha por que ele começou a apanhar, Eovaldo? Não imagino. Porque confundiram ele com o Lula. É mole isso? Você está rindo, não é brincadeira não. Ele, inclusive, foi até o IML, foi obrigado a fazer corpo de delito. Durante a manifestação, uma senhora pediu para tirar uma foto com ele, achando que ele era o Lula. E as pessoas sabe o que me parece? Volta comigo. Em Roma era assim, viu? O cara ia nos circos, né? Ele jogava os caras para os leões, né? E o cara não tinha nem direito à defesa. Coitado do Beto Novaes, ter apanhado, naturalmente. A velhinha olhou para ele, uma senhora de Brasília, achou que ele era o Lula, pediu para tirar uma foto e nesse momento ele foi cercado por um grupo de rapazes, começaram a chutá-lo e mesmo com o crachá do jornal no pescoço, os agressores continuaram a insultá-lo. E diz que me disseram que eu não estava trabalhando. Diz que acharam que ele tinha ido fantasiado de Lula.
É mole, ó, mostra o cara de... Você tá rindo? Imagina o cara nessa situação, no meio lá, trabalhando, uma pessoa, um senhor já, né? Essa até de assim, olhando, mas a outra mais, olha aí. Realmente, ele parece, mas não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Renato, nós tivemos muitas alterações para a declaração de renda deste ano? Olha, basicamente a declaração está muito parecida com do ano passado, fazendo um paralelo, né? Com o Lula, parecido. Parecido. Espero que não queiram bater na declaração não, desse pelo ano. amor de Deus. A novidade que nós tivemos esse ano, assim, significativa, foi a questão da mobilidade. Então, esse ano você pode fazer a sua declaração por meio de um dispositivo móvel, iniciar, salvar lá, o pessoal chama na nuvem. Você pode alterar, né? Isso, você pode estar aí mexendo nela, né? Você começou no seu tablet, tá. E depois você continua na sua casa no seu computador, depois salva lá online, na nuvem e continua no escritório. Isso é um bom. Isso é um ganho. Isso é um ganho. Não é para todo mundo, tem algumas restrições, né? Tem que ser certificação digital, ou não pode ter determinadas condições, por exemplo, não pode ganhar mais de 10 milhões, tem algumas limitações. Mas é uma novidade. O Silvio Santos não vai poder fazer, então. Eu não sei dizer qual a renda dele. Não tinha uma história, uma época que ele foi o maior pagador? Eu li na imprensa, eu não tenho os dados, né? Até porque se eu tivesse eu poderia falar. Mas na imprensa você chegou a ler Eu li na imprensa que ele é um dos maiores pagadores do imposto. Não sei se ainda mas até há uns 10 anos atrás ele chegou a ser a pessoa física, isso saía na imprensa... É o que sai na imprensa. Eu não vou confirmar, nem não confirmar, porque é do sigilo fiscal. Mas você chegou a ler isso, né? Li na imprensa. Então, se ele ganhasse mais de 10 milhões, ele não poderia usar a nuvem. Então, está ao alcance da grande maioria dos brasileiros essa possibilidade. Sim, a ideia é a Receita facilitar cada vez mais o cumprimento da obrigação. Então, a pessoa vai, faz da maneira mais fácil para ela. Às vezes está na fila do cinema, quer fazer a declaração, né? Não sei se alguém vai fazer isso, mas... Você já tem alguns números da Baixada Santista? Eu não tenho, mas a última vez que a gente tirou, semana passada, estava em torno de 30 e poucos por cento, que é o que está nacionalmente, né? 30%. O brasileiro ainda deixa tudo para a última hora. E você acha que na reta final acaba... Não é complicado os caras que deixam para os últimos 2, 3 dias? A gente não recomenda, porque não é tanto o problema da Receita. A Receita, junto com o Serpro, disponibiliza linhas, né, de transmissão, ela amplia a capacidade, vem ampliando já ao longo dos anos. Mas imagina uma Imigrantes, vai descer São Paulo toda aqui para a Baixada, obviamente vai congestionar um pouco. E tem os percalços. Então, nós tivemos aqui recentemente um problema de incêndio, o caminhão não pôde passar. Então imagina, fazendo um paralelo com a declaração, imagine que tem um acidente, cortem a internet ou cortem a energia. Sim. Como é que você vai fazer a declaração no último dia? E a Receita não tem, ela tem um prazo, você poderia ter feito antes, isso, né? Na verdade a Receita está disponibilizando lá o acesso. Você, às vezes, a sua internet não pegou, deu um pane elétrica na sua casa. Enfim, um problema qualquer. O ideal é não deixar para os últimos dias. Quem não entrega na data... Se tiver obrigado a entregar, tem uma multa mínima de R$ 165,74 e essa multa pode chegar até 20% do imposto devido, que é 1% ao mês de atraso, né? Por mês de atraso. E deve ser complicado entregar depois fora do prazo. É complicado porque você está sujeito, além do pagamento da multa, se você for fiscalizado, se a Receita, antes de você fazer a declaração, for lá e fizer o lançamento, vai cobrar com multa de 75%, não é nem as 20%. Do valor? Além da multa pelo atraso na entrega, você tem a multa sobre o imposto que você deixou de pagar, que é de 75%. Então não é brincadeira. Não é brincadeira. Como é que as contabilidades e os contadores estão vendo as regras para esse ano, Ariovaldo? Augusto, sobre a entrega, nós estamos sentindo que a partir desta semana é que os contribuintes vão realmente acelerar, né, a entrega das declarações. O nosso escritório, desde ontem, está sendo procurado, né? Tinha sido procurado até sexta-feira por 1/3 das pessoas, dos nossos clientes, e a partir de ontem nós estamos recebendo um número maior de clientes procurando fazer o imposto de renda. Essas alterações que o Renato se referiu realmente foram bem-vindas, né? Foram bem-vindas, facilitou muito o contribuinte, facilitou também os profissionais da contabilidade. Eu acho que quanto mais a Receita puder facilitar, ainda mais com a tecnologia que nós temos nos dias de hoje, é melhor, né? Sim, a gente tem que ter em mente, assim, tudo
que se faz tem um custo, tanto para a Receita como para o contribuinte. E, na verdade, assim, o custo da Receita não é a Receita não tem dinheiro, o dinheiro que está lá é da sociedade. Então, se a gente puder simplificar, a gente vai ter redução de custo para a repartição e, por consequência, para a sociedade. E quem está prestando também a informação vai conseguir fazer, né, de uma forma mais tranquila. Vai usar o contador? Vai usar. Se você tem dúvida, você está com um problema de saúde, vai procurar quem? Lógico. O padeiro? Vai procurar o médico. Se você tem uma dúvida, eu acho que vai procurar o contabilista. Principalmente os empresários. Né? Agora, aquela pessoa física que faz uma declaração muito simples, aí você vai obrigá-la, né, a ter todo isenção o trabalho. A partir de quanto? Até quanto, aliás? Até 26.816, quem recebeu isso no ano não está obrigado a declarar se só estiver nessa condição. Se ele tiver outras condições que o obriguem, por exemplo, ter bens acima de R$300 mil, ou ter rendimentos isentos acima de R$40 mil, ou ainda ter feito aplicação em bolsa de valores, ou ter apurado ganho de capital, vender um imóvel, vender um carro. Deixa eu te fazer vendeu a Ferrari, né? Vendeu a Ferrari, que o prefeito lá. Deixa eu te fazer duas perguntas. Uma, esse ano, sem dúvida nenhuma, vai ter muito brasileiro declarando imóveis nos Estados Unidos, não é? Houve um boom. Há uma tendência. Como é que funciona? Você pode falar, normal, a declaração normal. Vai fazer a declaração normal. O bem não importa onde ele esteja, você vai informar. Aliás, é uma situação que é bastante interessante, né? Que você fala assim, o cidadão tem dinheiro lá fora. Não tem problema de ter dinheiro lá fora. Não tem problema nenhum, desde que você declare. Sim. Agora, assim, hoje em dia, com os juros do jeito que estão, o Brasil é o país que mais paga juros. Tem alguma explicação lógica você deixar o dinheiro na Suíça rendendo 1% ao ano, se você pode deixar aplicado aqui rendendo 1% ao mês? Sim, dinheiro, você está falando de dinheiro numerário. Numerário. Mas os bens, lá fora está mais barato. Você vai em Miami, você paga $200 mil. Agora não mais, mas assim, um apartamento, né? $200 mil um apartamento lá, você transportando para valores em reais. 750 mil reais. 600 mil, 700 mil. Você compra um apartamento bom por 600 mil, 700 mil num condomínio fechado, com segurança e tudo mais? Não compra. Não, aqui não. No Brasil você está falando? No Brasil. Não, Brasil não, mas Santos, São Paulo, acho que você não compra. Né? Então, há essa facilidade, né, essa atração. E até pela facilidade de financiamento que existe lá, né? Lá tem uma... Eu não sei dizer com propriedade, mas eu li alguma coisa a respeito, se você for empresário, tiver lá algum respaldo. É só fazer o que o Joaquim Barbosa fez. E não é nada ilegal. O Joaquim Barbosa apenas se utilizou de um mecanismo que nos Estados Unidos, um amigo meu tem imóveis lá, há muitos anos, e ele estava me dizendo o seguinte, lá se a pessoa morrer, a pessoa física morrer, os bens ficam para o governo, uma parte maior, sim, enfim, a regra... Por isso que tem tanta filantropia para fugir. Por isso que tem filantropia. O Bill Gates, se tem grandes fortunas, em vez de deixar para o governo, ele já deixa para fundações, ele já reparte. Tanto é que agora saiu uma matéria recentemente que os três, o Soros, o Bill Gates e um outro cara lá também muito rico, iam deixar apenas 1% para a família. Isso, porque a transmissão que você faz para os herdeiros é que é tributada. Aquilo que você deixa para essas associações, para essas fundações, né, como elas não têm fins lucrativos... Você não é tributado. Não é tributado. Ariovaldo, você já foi procurado por pessoas que tem que inserir na declaração imóveis no exterior, essa coisa toda? Já, várias vezes. É muito complexo ou não? Não. É como o Renato citou, não interessa onde o imóvel esteja. Tem que constar uma declaração de bens do contribuinte, e o contribuinte tem que ter a renda suficiente para ter comprado. Para ter o imóvel lá. Perfeitamente. Porque... Agora, há uma fiscalização, né, o que se fala muito, né, não sei, mas é o que a gente ouve. Há uma fiscalização parte do governo americano muito rígida na questão do imposto de renda. Né? Tanto é aquela história que só prenderam o mafioso lá em razão do Al Capone por causa do imposto de renda. O contador lá do IRS que ajudou a prender. Na verdade, assim, eles têm uma cultura diferente do brasileiro. Aqui o brasileiro se orgulha de sonegar. É mesmo? A gente não é a regra, mas você vê muito disso. Quando sonego na compra de alguma coisa, o cara não dá a nota, é cultural. Às vezes você pedir a nota, você é até mal visto, né? Você já deve ter... Você pede nota em todo lugar que você vai, você pede a nota. Você já viu aquele cara, pô, o cara quer uma nota. Você já viu isso? O meu papel é pedir. Sim, naturalmente. Mas nós não temos que mudar, acho que essa cultura. Talvez assim, uma campanha, porque as pessoas, você pede a nota, ou o cara quer te cobrar mais, ou fica aquela coisa, pô,
vou ter que ter o trabalho de fazer a nota. Não tem isso. Desculpa. Que trabalho? Faz parte do processo. Quer dizer, Natural, eu também se ele quer desenvolver uma atividade, ele tem que seguir as regras. Talvez o que a gente precise é fazer a sociedade discutir o papel do imposto, do tributo. Para que serve o tributo? A Receita vai lá, faz o papel dela, arrecada, e vai pôr esse dinheiro numa caixa forte do tio Patinhas e deixar lá? Não, esse dinheiro tem que voltar para a sociedade. Sim, sem dúvida. Agora, se está voltando bem, se está voltando mal, é um outro papel que não cabe à Receita. Lógico. A sociedade é que tem que fazer essa discussão por meio de orçamento participativo, por meio de fiscalização da boa aplicação dos recursos. E aí talvez a sociedade participando disso, ela veja a aplicação dos recursos e ela comece a entender que se não tiver arrecadação, se ela não contribuir, não tem esse bolo para repartir. Apesar... Eu quero escola, quero saúde, quero... Mas não tem dinheiro. Mas apesar que eu acho que muitos dos aplicado. países que, tomando como exemplo os Estados Unidos, que tem essa rigidez, a rigidez, eu até concordo com você que o aspecto cultural conta, mas mais do aspecto cultural, o medo. É a punição, né? Que é o que está faltando, acho que no Brasil, em todos os aspectos, desde do camarada lá que matou o menino e está foragido, ao outro que matou o delegado e agora vai ficar... Quer dizer, a punição ela é como um todo, ela não é só em... A legislação deles na parte criminal, na esfera tributária, ela é mais severa que a nossa. Mais severa. A legislação nossa não é feita pela Receita. A Receita ela dá subsídio, mas quem faz, vocês sabem, a nossa legislação são os nossos congressistas, ou aquilo que competia ao Executivo, por iniciativa do Executivo, também a legislação que é feita lá por iniciativa da presidência, ou no caso do âmbito estadual ou municipal, pelos titulares aqui. Então, assim, essa legislação nossa, ela é muito branda no que se refere à punição da sonegação. E ela também protege os maus contribuintes na medida em que, embora seja um preceito constitucional que a gente tenha que respeitar, que é a questão do sigilo fiscal e tudo mais, e a gente preza muito isso, agora, se a pessoa foi autuada, se não tem mais discussão, por que não pode dar publicidade? Lá o Hélio Castro Neves, quando foi... Sim, o corredor. Autuado, a primeira coisa que fizeram é colocar na primeira página, porque é para dar o exemplo. Lógico. E ele fez um acordo rapidinho e pagou, né? Então, assim, não é questão de ameaçar ninguém, mas é uma questão de mostrar para a sociedade, da mesma maneira que a polícia faz uma autuação, prende alguém e mostra, e aí isso traz culturalmente, né, uma sensação de bem-estar, porque você fala assim, poxa, estão fazendo alguma coisa, tem um monte de malfeitos aí, mas tem alguém sério buscando corrigir isso. E a gente faz esse serviço, só que eu não posso ir lá, não posso vir aqui e falar assim, autuei fulano, beltrano. Às vezes você escuta assim, a Receita não está vendo isso? A Receita está vendo e está fazendo, só que a gente não pode ir no jornal falar. Então isso acaba complicando um pouco, porque dá a sensação de impunidade, dá a sensação de que nada está sendo feito. Diferente da Polícia Federal, que acabou tendo aí uma exposição, não é? Porque todos os atos, que eles até filmam os atos e acaba vazando esses vídeos, né? E parece que isso não é uma crítica, não é uma constatação, né? Mas parece que só a Polícia Federal, e cresceu a popularidade entre a população de determinados segmentos, Poder Judiciário, Supremo, Receita Federal, Polícia Federal. A da Polícia Federal deu uma... É interessante, assim, a gente tem uma parceria, o trabalho deles é fantástico, realmente. Sem dúvida. Tem que elogiar. E a gente trabalha em parceria, tanto com o Ministério Público, como com a Polícia Federal, como com outros órgãos. E muitas coisas iniciam na Receita. A gente tem um trabalho de investigação, um trabalho de inteligência. O Banestado, que foi que deu toda a questão do Lava Jato, começou com a Receita, né? Na verdade, tem aquela operação que foi da época da privatização, que só ali foram quase 100 bilhões, né? Eu estou falando o que estava no jornal, tá? Não dados da Receita. Dados da Receita. Teve lá. O que a gente leu. Isso, então desde aquela época, que era o mesmo juiz lá apurando, já tinha lá coisa no Paraná, e teve um trabalho conjunto, Ministério Público e Receita, que fez a parte dela, a polícia fez a parte dela, a gente não viu talvez a justiça fazendo com o mesmo rigor e com a mesma competência que agora está tentando fazer. Mas muita coisa que a gente inicia, depois acaba, lógico, sendo concluída. Isso, né? Na hora que a justiça faz o processo criminal, que aí tem publicidade, aparece a Polícia Federal, aparece a Justiça, e a Receita não pode aparecer. Com certeza. Mas às vezes fomos nós que iniciamos o trabalho. Eu até respeito, mas apesar que aprovou agora, viu, Ariovaldo, havia uma restrição para investigar os empréstimos do BNDES em razão do sigilo bancário. E foi aprovado essa semana, se eu não
estiver dando uma informação equivocada, a quebra do sigilo bancário para operações do BNDES, o que eu acho muito válido, porque é um dinheiro nosso, né? Claro, quem pega o dinheiro claro. do BNDES está pegando dinheiro nosso. Claro, isso é importantíssimo. Dá publicidade àqueles tomadores de dinheiro e que o dinheiro é nosso. É verdade. Né? Pertence ao povo brasileiro. Isso é importantíssimo. Saber exatamente. Renato, você vai me permitir aproveitar, Ariovaldo, hoje nós temos um start aí na questão das novas regras para pensão por morte, né? Há também a questão do seguro-desemprego, que pode haver novas alterações, né? Questão do auxílio-doença, também haverá alterações, né? Enfim, e muita gente acabou ficando preocupada com isso. No caso da pensão por morte, eu tive aqui o Antônio Carlos da Atmas, que criticou muito as novas regras. Há uma preocupação em que prejudique as pensionistas, né? Não as meninas, as pensionistas mesmo, senhoras de pessoas que têm um pouco mais de idade e que vão sofrer agora com essa nova regra. Augusto, a pensão por morte, aliás, essas regras começam a valer a partir de hoje. É verdade. 14 de abril. A principal delas, a pessoa tem que ter 2 anos de casamento ou de união estável para poder receber a pensão por morte. Isso foi feito para quê? Para acabar com os casamentos de UTI. Todo mundo sabe, né, que há várias pessoas em estado terminal de vida que a companheira, ou a cuidadora, a empregada, o vizinho ou uma pessoa mais chegada se aproveita disso, faz o casamento, a pessoa falece e essa pessoa fica com a pensão paga pelo INSS. Agora, prejudica, sim, as pessoas, as viúvas, porque um cônjuge com 21 anos ou menos, ela vai receber a pensão por apenas 3 anos. 3 anos. 21 anos. Com 21. Mas aí, olha, não é por nada, mas uma pessoa de 21 anos vai fazer a sua vida, vai trabalhar, eu acho até um tempo razoável. A intenção do legislador realmente é essa, Augusto. A pessoa nova tem capacidade e tem condições de arrumar um emprego. Uma pessoa entre 22 e 27 anos, ela receberá por 6 anos. Olha aí, também está no início uma mulher de 27 anos hoje está começando toda uma vida. Quem tiver de 28 a 32 anos, a pensão é por 9 anos. Quem tiver de 33 e 38, a pensão é por 12 anos. Certo? E ela tem um fim. Quem tiver de 39 a 43 receberá pensão por 15 anos e está liquidado. Aí que está o problema, viu, Ariovaldo? Eu acho que aí a lei está um pouco dura. Porque veja só, uma pessoa que viveu com alguém tem 50 anos hoje, com 65 ela não vai receber mais, não é isso? Não. Se tiver mais de 43 é indefinido. Não, desculpa. Se a pessoa tiver 42 anos, ela com 67 anos... 57, com 57 ela não recebe mais. Eu acho que nesse aspecto, Augusto, ficou um pouco pesado. A lei realmente ficou pesada. Né? Uma pessoa de 57 anos, uma senhora, não é mais criança. Para arrumar um emprego. Vai ter mais dificuldade, né? A discussão que tem que ser feita, assim, por que estão fazendo essa reforma? A única explicação tem gente fraudando. Sem dúvida. E tem que reduzir essa despesa. Agora, a Previdência, né, ela é um regime contributivo. Você contribui para depois receber, e uma das formas de recebimento é a pensão. O Ariovaldo sabe muito bem disso. Então, todo seguro que eu faço, eu tenho um prêmio que eu pago. Se eu fazer o seguro do meu carro, até em razão da sinistralidade, numa determinada cidade tem mais assalto, outra tem menos, eu pago mais ou pago menos, e eu vou agregando coisas. Então eu quero carro reserva, eu quero isso, o meu seguro fica mais caro ou mais barato. Então a discussão que tem que ser feita pela sociedade a sociedade realmente quer essas regras? Vamos deixar o lado da fraude
esqueceu que o lado da fraude nem deveria existir, né? Se a gente conseguir, o ideal é combater, mas tudo bem, isso vai minimizar também as fraudes. Mas tirando a questão das fraudes, porque não é para atacar fraude, quem está casado há 12 anos não está fraudando. Né? Alguém vai ficar casado 12 anos para fraudar a Previdência? Pelo amor de Deus. Isso não existe, né? Mas, então, isso é para reduzir custo. Então, é razoável isso? Não sei, a sociedade é que tem que discutir. Tem gente que acha razoável, tem gente que não acha razoável. Agora, isso vai dar qual reflexo no que eu pago? Então, porque eu pago um percentual. O percentual também vai ser variável em função disso. À medida que for passando o ano, eu pago mais, eu pago menos. Porque, não é? Eu tenho um seguro que vai ser menor, mas pago o mesmo prêmio. Então, acho que essa discussão é que precisa ser feita. Né? O que a sociedade quer? Você tocou num assunto importante. Eu acho que, na verdade, está faltando reestudar os processos de pensões e de aposentadoria, porque, veja só, o Renato colocou muito bem. Você pode ter uma pensão e dizer assim, olha, se eu morrer, eu não vou deixar pensionista, e você ter um desconto. Se você optar pela pensão, as regras, eu acho que podiam ser, você escolher optar pelas suas regras e o teu desconto ser de acordo com aquela opção. Né? Ter um pouco mais de variáveis. Né? Na verdade, isso ocorre hoje. E passar a ser o que você falou, um prêmio. Olha, eu vou pagar um prêmio por tal situação, e não como é hoje, isso ocorre com a Previdência geral. Pública. Hoje você faz lá você tem a obrigação de pagar até para sustentar, né? Porque como é um regime contributivo, todo mundo contribui para o bolo, porque vai servir para todo mundo. Aí nós tivemos algumas falhas durante um período, que foi, por exemplo, a aposentadoria rural, de pessoas que não contribuíram, e que esse dinheiro, na minha opinião, deveria ter saído de um fundo, de um outro orçamento de ação social, e acabou saindo a aposentadoria. Aí é contabilidade, né? Aí é uma questão contábil, que está mal feita. Até porque, no ano passado, saiu uma ampla matéria, no mundo, se tiver um ou dois sistemas em um ou outro país de previdência pública que funciona, é muito. Augusto, se me permite, o grande furo da Previdência foi em 1973, quando o presidente Ernesto Geisel, ele baixou um decreto que as pessoas poderiam se inscrever no INSS e contribuindo 5 anos, e com 60 anos tinha a aposentadoria por idade. Esse foi um grande furo. Quer dizer, na Previdência ele Social. Se inscrevia, recolhia 5 anos, 5 anos, a pessoa se inscrevia com Mas qual era a expectativa de vida naquela época? Com 55 anos. Que fosse 63, 65. A pessoa ia morrer. Com 55 mas mesmo assim, eu acho que é uma... Mas, Renato, teve pessoas que ficaram recebendo essa aposentadoria durante muitos e muitos anos. Então, o cálculo atuarial que estava errado. Hoje o governo tenta reduzir ao máximo o déficit da Previdência Social. Ele mudou a pensão por morte, mudou o auxílio-doença. Né? O auxílio-doença, todo mundo sabe, já vale está falando a partir de 1º de março desse ano. O auxílio-doença era famoso porque a pessoa, o empregado, tinha qualquer problema de doença, se afastava por 15 dias, os 15 primeiros por conta da empresa. Hoje, a partir de 1º de março passado, são 30 dias. Pela empresa. Pela empresa. A partir do 31º dia é por conta do INSS. Contando que a pessoa tem, do 31º dia, 15 dias para requerer o auxílio-doença para que ele retroaja ao 31º. Se a pessoa pedir o auxílio-doença depois do 15º dia, ele vai receber a partir daquele dia que ele pediu. Ou seja, hoje nós estamos no dia 14 de abril. Hoje fez 31 dias que o cidadão teve um problema de doença, um afastamento. Ele tem mais 15 dias, até o dia 29 de abril, para pedir o auxílio-doença, para retroagir a data de hoje.
Passou do dia 29, se ele pedir no dia 30, ele vai começar a receber a partir do dia 30. É uma regra que altera... esses 15 dias também... Para evitar que a pessoa também fique dormindo em berço escondido. Porque virou um problema sério essa questão do auxílio-doença, viu? Virou uma indústria. Eu conheço muita gente que acabou... Eu não sei se você leu, hoje saiu uma reportagem sobre uma quadrilha que estava fraudando o DPVAT. Sim. Então, assim, onde tem gente, onde tem ser humano, onde tem dinheiro... A gente tem que ficar fiscalizando porque pode ter algum desvio. Tá. E o DPVAT, por muito tempo, foi considerado uma caixa preta. As pessoas muito pouco sabiam que existia, né? E que poderiam utilizar o DPVAT. Né? E todos nós pagamos e pagamos muito. Eu tenho que fazer um breve intervalo. É muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E quem nos apoia, os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuário, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. O Incatep tem cursos em várias áreas, principalmente as mulheres podiam começar. Eu vou mandar a Vitória fazer um curso lá no Incatep de operadora de containers. Ela gosta de altura, de
E hoje a tecnologia está tão avançada, os equipamentos são tão modernos, que até a Vitória, que é uma menina simples e delicada, consegue operar um portainer desse aí, são 40 toneladas. Incatep, eu vou te dar um curso lá no Incatep, quero ver como é que você se sai. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Renato, nessa nova toada, né, cada vez mais a Receita vem aprimorando, como qualquer sistema que não é fechado, né, vem aprimorando os seus sistemas. Lógico que a informática passa a ser uma informação, a informática passa a ser o condutor de toda essa informação, né? E cada vez mais a gente vê os estabelecimentos comerciais, né, interligados, as notas fiscais eletrônicas hoje de uma certa a certificação digital, enfim, todo esse processo. Hoje me parece que a tendência nos próximos 5 anos, não sei se eu estou exagerando em muito ou em pouco, a tendência é todos os dados serem cruzados. Ou isso já acontece nos dias de hoje? Isso já acontece, todos os dados que estão disponíveis já são cruzados. Nós temos a cada momento intensificado não a coleta dos dados, porque a coleta dos dados ela é contínua. Nós temos os dados que os próprios contribuintes fornecem e nós temos outras fontes de dados, obviamente, porque se eu for confiar só nos dados que o contribuinte me fornece, e ele quiser fraudar, evidentemente que ele não vai me dar o dado correto do caixa 2, né? Lógico. Eu vou ter que buscar isso por outros meios. Então, nós temos outras fontes de informação e o que a gente trabalha muito hoje é na inteligência do sistema. Então, nós temos computadores capazes de fazer um processamento cada vez maior e nós temos técnicos, analistas do CERP, que é a empresa que desenvolve essa parte de tecnologia para nós, conhecedores do assunto e auditores, analistas, funcionários da Receita, que vão lá, conhecem a legislação, conhecem fiscalização, auditoria, que vão trabalhar em conjunto com o CERP para desenvolver mecanismos para fazer essa auditoria eletrônica. Então, hoje, a nossa capacidade de processamento permite que o computador nos ajude a fazer essas interações. Então, o banco de dados é uma coisa, eu tenho que povoar esse banco de dados. Agora, o grande segredo é o que fazer com esses dados, de que forma trabalhar para chegar em algum resultado. Então, hoje a gente desenvolve software, desenvolve mecanismos para fazer essa auditoria em meio eletrônico cada vez de maneira mais precisa. Qual é o tema, pela tua experiência, as pessoas têm mais dificuldade na elaboração da declaração de renda? Saúde, escola? Então, o que nós temos maior incidência de pendências, né, e hoje a Receita trabalha de uma forma muito transparente com o contribuinte, você pode consultar na internet como é que está o processamento da sua declaração, se há alguma pendência, qual é a pendência, e aí se você tiver errado, você vai lá e faz a retificação, corrige. As pessoas esquecem. Vamos imaginar que a pessoa esteja realmente com boa intenção. Então a pessoa esquece de declarar uma fonte de renda dela, ou declara com valor errado, ou às vezes esquece, coloca o dependente e esquece de colocar o valor da renda do dependente. Ah, mas é tão pouquinho. É pouquinho, mas é renda. E aí vai aparecer pendência. Então, a maior incidência é isso. As rendas extras. A pessoa tem duas fontes de renda. Às vezes um imóvel que a pessoa tem, que às vezes o valor não é tão significativo. Pouquinho. E hoje qualquer valor de aluguel é passível de informação. Agora, você vai tributar ou não, aí você tem que colocar na tabela para ver se dá avaliar os 26, se não dá os 26. Agora, a legislação mudou também para os médicos, não é? Na questão de emissão de... Não só médicos, os profissionais liberais médicos, de uma maneira. Advogados, mas os médicos eram os mais... Então, hoje, como é que eles declaram até esse ano? Faz a declaração de imposto de renda, aquilo que ele recebe de pessoa jurídica, ele coloca o nome da pessoa jurídica, a empresa que pagou a ele, e o que ele recebe de pessoas físicas, eu, você, ele coloca de uma maneira genérica. Então, recebido de pessoas físicas, 50 mil reais, 100 mil reais. A partir de agora, ele vai ter que discriminar. Recebido R$1.000 do Renato, R$1.000 do Augusto, R$2.000 do... O Ariovaldo gasta mais, 5 mil do Ariovaldo. E o Ariovaldo, do plano de saúde dele é melhor, né? Então, aí vai discriminar. Mas você não está falando do plano, você está falando do profissional liberal independente. Então, ele vai ter que informar detalhadamente. Então, para que ele informe isso no ano que vem, ele vai ter que começar a fazer a partir desse ano já. Isso vai dar um trabalho danado? Imagina, só uma pergunta curiosa. Imagina um médico, meu amigo Alfredão lá do
cardiologista, ele atende 30 pessoas no dia, né? A minha dúvida agora é a seguinte: a pessoa que vai pelo plano, ele não vai ter, não é só os particulares. Desculpa, então tá. Então, quem dá o recibo. Não, desculpa, tá. Imaginando tá que todo mundo esteja fazendo o que manda a lei, que é o cidadão foi lá, pagou para o médico, pediu o recibo, o médico deu o recibo. No recibo ele vai identificar o CPF. Eu confundi com o plano plano de saúde. de saúde. O plano de saúde ele vai receber do plano. Ele vai receber, então não tem outra. Aí o plano é para informar para a Receita que foi pago. E lógico que hoje acho que mais de 80% dos atendimentos em um consultório são oriundos de planos de saúde, né? Então, você tem médicos que você faz a declaração? Vários. Está preocupado com essa nova regra? Não. Augusto, o médico vai ter que criar um sistema próprio, porque, veja bem, ele atende 3, 4 pessoas por dia emitindo recibo. Ele vai ter que ter o CPF de cada uma dessas pessoas. Porque, como disse o Renato, ao final do ano, hoje ele simplesmente chega lá e coloca recebido de pessoa física. Mês tal, tanto. A partir do ano que vem, ano base 15, exercício 16, ele vai ter que fazer isso aí, discriminando CPF por CPF. Se ele tem 200 CPFs, atendeu 200 pessoas diferentes, ele vai ter que citá-las todas na declaração de imposto de renda. Então ele vai ter que montar alguma coisinha ali para que ele possa, no final do ano, oferecer os dados corretos à Receita. Porque se não oferecer, a Receita perde. Ele não vai conseguir informar, né, Arivaldo? Porque assim, se ele faz o livro caixa, e ele faz aquele livro caixa mensal, no livro caixa ele já tem condições de informar isso. Então ele não vai ter um trabalho muito grande no final do ano, porque ele vai importar isso para a declaração. Se ele não faz o livro caixa, na declaração ele vai ter o trabalho de discriminar. Mas a Receita já, desde o ano passado, oferece a oportunidade de fazer o rascunho, que é você fazer a declaração, já no final do ano você já começa ali a colocar alguns dados, para não ter que ficar sobrecarregando. Na nuvem, né, você está falando? Não, na verdade, você pode salvar na sua casa mesmo. Você salva na sua casa. Você vai fazendo um rascunho, ou pode salvar na nuvem, você faz o rascunho, deixa ali, e já vai, para não ter que ficar, em março vou ter que digitar 1000 nomes. Eu acho que seria o ideal, né? Porque você pegar, por mais que, num caso como esse, por mais que você pegue no final do ano para começar a fazer, eu acho que o ideal é você ir fazendo... Quem tem um movimento muito grande, normalmente tem livro caixa. E aí, com o livro caixa já tem os dados. E fazendo o rascunho, Renato, o próprio sistema no final do vai ano agrupa. Não, no rascunho ele vai informar. O rascunho eu estou imaginando que a pessoa não tem o livro caixa, aquele que vai ter que digitar 200 nomes lá. Ele digita os 200 nomes do rascunho e depois ele vai jogar isso para a declaração, importar isso na declaração em março, abril. Não tem problema nenhum. Então, é uma questão de... da mesma forma, de a pessoa como se organizar. Quem pagou o médico também tem que declarar. Tem carnê-leão, que ele recebeu de pessoa física, inclusive está sujeito à incidência de imposto na fonte. Ele é que tem que fazer, porque é o que a pessoa jurídica paga para ele, ela já retém. O da pessoa física, não. Ele mesmo tem que calcular para ver se ele tem algum imposto a pagar mensalmente. Antecipação, carnê-leão. Agora, qual é a grande finalidade dessa informação? A finalidade principal, a Receita está querendo as informações para fiscalizar mais. Por tabela acaba até tendo algum reflexo, mas o reflexo maior e a intenção da Receita com isso é facilitar a vida do bom contribuinte. Porque imagine que você foi ao médico e gastou um valor significativo naquele ano, fez uma cirurgia e tal. Quase certo você vai cair numa pendência, a Receita vai querer que você comprove aquela despesa. Se o teu médico que prestou o serviço já informou isso de antemão para a Receita, eu não preciso chamar você para lá, não me mostrar nada. O seu médico informou isso. Então a gente agiliza a fiscalização, evita que o contribuinte tenha que ir lá se deslocar para prestar as informações, porque ele, bom contribuinte que declarou corretamente, já vai ter essa informação confirmada pelo próprio prestador de serviço dele. Sem dúvida, ele não vai ter que explicar nada. Porque e o sonegador de imposto, né? Não, aquele que paga uma cirurgia de 50 mil reais e vai esconder, já não pode esconder mais, né? Porque o médico aponta o CPF do cidadão. Então a Receita Federal pegou dos dois lados. Claro, evidente que você pega dos dois lados, mas a principal finalidade é pegar o bom. Claro, lógico. Proteger o bom. A Receita ela não é tão malvada, né? O pessoal às vezes acha que o bicho é muito feio. Não é, né? Mas eu acho que isso sabe com que tem a ver isso? Eu estava vendo outro dia o cara que criou a propaganda do Gerson, né? Quero levar vantagem e tal. Acho que ele morreu agora recentemente. Eu li uma matéria sobre isso e
ou ele mudou de agência, não me lembro agora. Eu estava lendo a matéria do cara que criou o Gerson e ele criou outros grandes, inclusive o Leão da Receita, né? Se você pegar o cara realmente é um top da comunicação, grandes personagens que ele criou. Mas, ao longo... Não é o Hans Donner? Não, Hans Donner é comunicação visual. É um publicitário de uma grande agência, agora não vou recordar o nome, mas eu estava lendo a matéria, e ele criou o Gerson. O Gerson se transformou no sinônimo do brasileiro, quero levar vantagem em tudo, de forma pejorativa. Não era esse o objetivo, né? Da mesma forma como o Leão, por muitos anos, vendeu aquela imagem de que vai, né? Pô, um leão... Né? O tempo passou e talvez... Tanto é que vocês não usam mais a Receita não usa isso. A Receita não se identifica. Até porque, muitos anos era a imagem, né? Até porque para a Receita, assim, o conceito que nós temos é, se fosse usar uma figura leonina, tinha que ser a leoa e não o leão. Porque qual é o papel da Receita? É arrecadar... A leoa protege os filhotes. Então, não, a leoa vai lá, caça para trazer... Sim. Insumos, né, para os seus filhotes. A Receita, ela vai, busca na sociedade os recursos, para que esses recursos sejam usados para a sociedade. Então é o papel da leoa. Nós não podemos esquecer que o leão, quando foi criado como imagem da Receita, foi na ditadura, né? Sim. E que era para assustar o cara, ó, não pagar, o leão vai te pegar e tal. E que não é essa finalidade. Nós estamos lá para prestar um serviço para a sociedade. Sem dúvida. Tá. E acho que esse serviço, você colocou muito bem, veja, se o país vive hoje um problema sério, né? É aquilo que eu lhe falei. Se você vai em qualquer lugar fazer uma compra, dificilmente a pessoa lhe dá a nota fiscal. Agora, nos principais lugares, tem a nota fiscal eletrônica e como tem essas... Nota fiscal paulista, né? Eu acho que isso é um incentivo. Sim. Esse é um programa que eu acho... quem criou isso aí, se eu não estiver enganado, foi o Maluf. Quando o Maluf foi governador, ele criou a Paulistinha, que você trocava em prêmios. Era figurinha, né? Era figurinha, você juntava lá as notas fiscais e tal. Eu acho que campanhas como essa, onde aquele que pede a nota fiscal participa de algum tipo de premiação, faz com que culturalmente as pessoas comecem a pedir nota. Porque eu encontro essa dificuldade. Às vezes eu não peço a nota, porque eu fico meio... as pessoas te deixam... Augusto, vamos pensar. De uma maneira tranquila. Você já deve ter sentido isso. Eu não tenho o menor constrangimento de pedir nota. Constrangido. Às vezes eu fico constrangido. Porque a pessoa, é obrigação dele me dar a nota. É uma obrigação, né? Porque assim, se eu compro um produto e eu não tenho a nota, e der um problema no produto, eu vou reclamar para quem? Isso é natural, é verdade. Eu não tenho a nota. Mas tirando a compra de produtos, o Renato... Você vai num restaurante. Você vai num restaurante ou você vai Eu vou dar um exemplo. Recentemente... eu estava vendo um filme, a pessoa foi tomar um sorvete, o cara deu aí eu virei para minha esposa e falei, o cara tomou um sorvete, o cara deu a notinha do sorvete. Uhum. Me chamou a atenção isso. Lá fora é assim, e aqui deveria ser assim. A sociedade tem que entender o seguinte, o imposto, o tributo que é pago, vai voltar para ela, não necessariamente para essa pessoa, mas para quem precisa, para a comunidade toda. Se eu não peço a nota, vamos imaginar que aquele comerciante seja um comerciante honesto, que cumpra as suas obrigações. Ele vai emitir a nota depois pelo total e vai pagar os tributos. Aquele que não é honesto não vai pagar os tributos. Esse dinheiro vai voltar para a sociedade? Não, fica para ele. Fica para ele. Até então, porque está computado qual é a vantagem de eu não pedir nota? Tem que pedir a nota. Ariovaldo, muito obrigado pela sua participação. Rápidas palavras. Amanhã, você que é presidente da Comissão de Transportes da cidade, uma tarefa bastante importante, porque o transporte coletivo hoje, além de ser um dos principais temas nas reivindicações das pessoas, toma parte do orçamento do município, né? E ainda mais agora com os subsídios. Amanhã abrirão os envelopes... Amanhã às 9 horas, né, em sessão pública na CET, serão abertos os envelopes para se saber quem vai vencer a concorrência. Primeiro vão ser abertos os envelopes comerciais e, em sequência, talvez na sexta-feira, os envelopes administrativos. Os comerciais contêm o preço da passagem. Augusto é o principal, o prefeito
está jogando tudo em cima do preço da passagem. Ganha quem dá o menor preço, não é Ganha isso? quem der o menor preço e que atenda todas as exigências do edital. Né? Então nós vamos colocar por ordem o preço da tarifa, aquele que oferece 3, 3,50, 4, e na sexta-feira, talvez na sexta-feira, serão abertos também em sessão pública os envelopes administrativos. Se o primeiro que ofereceu a tarifa mais baixa preencher todas as outras condições administrativas, esse será o vencedor. E me parece que o edital é bem explícito, né? Tem que trazer um bom transporte, os ônibus têm que ter um sistema de rede disponíveis, enfim, várias exigências. Perfeito. Adaptação dos ônibus. Os ônibus não poderão ter mais de 3 anos de uso, ar-condicionado de 50% da frota, Wi-Fi em 100% da frota, mobilidade, né? Acessibilidade, o que é muito importante. Hoje você pega muitas vezes um ônibus, uma senhora vai subir num ônibus, um degrau aí com 30, 40 centímetros. Então todos os ônibus vão ter que ter essa acessibilidade, né, para que todos possam ter conforto. Então amanhã, às 9 horas, em sessão pública, na CET, serão abertos os envelopes. Eu acho a parte principal, Augusto, porque quem se candidata numa licitação dessa, eu acho que tem que ter a parte administrativa toda certinha, toda correta. Então amanhã nós vamos talvez se conheça o novo permissionário dos transportes da Baixada Santista. Ariovaldo, muito obrigado pela participação. Fala, Renato. Só rapidamente, vocês pensaram alguma coisa com relação a, quando fala em mobilidade, em colocar na frente dos ônibus, como tem no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, um suporte para quem está vindo de bicicleta para fazer um intermodal? Então a pessoa às vezes vem pela ciclovia e vai pegar um ônibus. Ele não tem onde deixar a bicicleta. Então lá fora, a pessoa coloca a bicicleta na frente do ônibus, tem um suporte para isso. E aí depois, quando ele desce no ponto, ele pega a bicicleta dele e segue. O VLT tinha um projeto, o cara entraria com a bicicleta dentro do VLT. Mas isso não entra, você deixa na frente do ônibus. Essa é interessante, não. Eu vou procurar na internet. Bem legal isso. Na última audiência pública realizada, foi aventado, foi discutido isso e nós estamos estudando. Suporte, muito bom. Suporte. Renato, muito obrigado pela participação, boa sorte, viu? Eu que agradeço, conte com a gente quando precisar. Muito obrigado. A você, telespectador, eu fiquei impressionado. Eu vou ser honesto com você. Se o meu cachorro precisasse, eu também daria soro pro Elvis ou pro Fidel. Eles merecem, mas na UPA acho que não combina muito bem. Um abraço especial, meus amigos que nos assistem. Obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau.